Olá, queridos, a paz do Senhor, que maravilha, estamos de volta aqui mais uma vez. Amados, eu estou em viagem. Hoje nós estamos gravando o vídeo em um dia bem atípico, tá? Eu encontro-me em viagem e só pegar um negocinho aqui do lado. Encontro-me em viagem, estava sem internet. Eu estou no interior do Amazonas, eu estava com dificuldade na internet aqui, mas consegui uma conexão, vamos gravar. Perdão pela demora, mas nós temos um material aqui muito bom para vocês, tá? Nós vamos falar sobre a lição do próximo domingo e eu vou pedir ajuda de todos vocês ao máximo para vocês compartilhar. Eu gostaria da ajuda de vocês porque eu produzo um material. Eu não apenas chego aqui, gravo um vídeo. Seria muito fácil para mim, irmãos, toda segunda-feira gravar um vídeo e soltar o vídeo. Gravar um vídeo e soltar o vídeo. Mas isso você já recebe na sua igreja. Isso você já faz na sua igreja. O meu papel aqui é te ajudar. Eu quero ajudar você. E eu preciso também da ajuda de vocês para que vocês possam compartilhar e espalhar esse vídeo nos grupos. Me ajudem nesse sentido, tá? Eu estou com baixa visualização, baixíssima visualização, e a maioria das pessoas que visualizam não se inscrevem também no canal. Então, meu pedido para que eu possa continuar com essas gravações é que você me ajude compartilhando, comentando, deixa o seu like, deixa um oi, deixa um valeu, deixa uma mãozinha que seja. Não precisa fazer textão, não. Texto pequeno mesmo já ajuda bastante. Tá? O nosso esforço, o nosso trabalho. Você vai ver que o material que nós produzimos ele tem qualidade. O material que nós fazemos aqui ele é um material sólido, robusto. Ele é um material que tem constância, substância para você usar na sua sala de aula e até mesmo no teu devocional do dia a dia. Amém? Então, nós vamos fazer essa aula de hoje. Nós vamos ter duas apresentações na aula de hoje e eu quero contar muito, muito, muito com a tua ajuda, tá bom? Espírito Santo de Deus, abençoa a vida deste professor, deste aluno que está me assistindo e a nossa vida, Pai. Nós vamos compartilhar um material aqui de excelência, um material que custou para fazer, ser produzido, mas que graças a Deus foi feito para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a aula do teu filho neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos aqui para a nossa aula. Eu quero já ir liberando aqui o compartilhamento. Né? Deixa eu só voltar aqui para liberar para você. E eu quero que você realmente me ajude na divulgação desse material, tá? Eu tenho uma necessidade grande, irmão, de divulgar, porque nosso trabalho é um trabalho voluntário. Mas se você nos ajudar, esse trabalho também ele vai gerar um resultado, ele vai gerar frutos financeiros também para mim, tá bom? Então me ajude em nome de Jesus, tá? Vamos lá, vamos compartilhar aqui a minha tela. Esta é a nossa aula, tá ok? Desta semana. Nossa lição é a lição de número 9, tá? Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, características de uma igreja verdadeira, características de uma igreja de verdade. Então vamos lá, vamos avançar aqui na nossa aula. O objetivo da nossa aula são esses, tá? São aqui o nosso sumário, a nossa viagem vai ser essa, objetivos e aula inicial, a leitura adicional ao contexto, a textual, a verdade prática, o capítulo um, né, o tópico um, o tópico 2 e depois o tópico 3 e a aplicação pessoal, que aí a gente finaliza com a atividade, a resposta da pesquisa, das perguntas. E vamos lá, o objetivo e o início da nossa aula. O objetivo, irmão, da nossa aula, deste nosso conteúdo hoje, da lição de número 9, é a compreender a importância de nos prepararmos para o encontro com Jesus. Então, compreender a importância de nos prepararmos para o encontro com o Senhor, com Jesus. A preparação espiritual ela é essencial para estarmos prontos quando ele voltar. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Professor, reforce este objetivo na sua sala de aula com os teus alunos que o nosso papel, o nosso objetivo principal aqui, primeiro, é compreender. O segundo objetivo é renovar a convicção
e a expectativa da volta de Jesus. Manter a esperança viva é fundamental para a vida cristã e para a missão da igreja. Amados, renovar a convicção da volta de Jesus. Nós paramos em um determinado momento, nós, professores da escola dominical, nós, educadores da educação cristã, nós paramos de falar da volta de Jesus Cristo. E nós precisamos alertar a igreja, alertar os nossos alunos que Jesus está voltando. E o terceiro objetivo nosso é permanecer submisso ao Espírito Santo para que ele nos prepare para a chegada de Jesus. O Espírito Santo é o nosso guia e o nosso fortalecedor. Então, esses são os três objetivos da lição. Primeiro, compreender. Segundo, renovar. Terceiro, permanecer. Então, deixa isso claro para os teus alunos que, ao final desta aula, o nosso objetivo é que ele compreenda, renove e permaneça aqui nesses objetivos. Então, fale com os teus alunos sobre nossos objetivos em nome de Jesus. A dinâmica da nossa aula. Uma avaliação inesperada está no conteúdo essa semana. Eu não fiz o e-book, eu não fiz as transmissões, eu fiz uma viagem 36 horas dentro de uma lancha. Irmão, foi uma viagem full, né? Completa. 36 horas. Eu saí de casa às 3 da manhã, peguei a lancha às 5 horas, eu dormi, tomei café na lancha, almocei, jantei, dormi, acordei, tomei café, almocei e cheguei na cidade que era o meu destino. Estou em Carauari, no interior do Amazonas. E graças a Deus está dando tudo certo, tá? Então, a dinâmica que nós vamos utilizar é a dinâmica da lição, né? Que a dinâmica ela vai trazer um anúncio de Jesus, né? Faça uma avaliação sobre as aulas anteriores para explorar a reação dos alunos. Isso cria um ambiente de reflexão sobre a preparação. Esse primeiro momento aqui, deixa eu puxar o meu lápisinho aqui para ficar melhor, né? Eu preciso usar o lápis. E aqui, ok, vamos lá. Aqui, deixa eu colocar na cor vermelha. Aqui, você vai fazer uma recapitulação com os alunos. Você vai recapitular com os alunos as lições anteriores. E você vai fazer a seguinte dinâmica. Use a dinâmica que está na lição, tá? Não fiz as dinâmicas extras, que eu sempre faço. Mas use a dinâmica para ilustrar que se não nos prepararmos durante a semana, não estaremos prontos para a volta de Jesus. Preparação é essencial. Isso aqui é para nós, professores. O professor, ele não pode se preparar na noite anterior à aula. Ele não pode se preparar no dia anterior à aula. Ou pior, eu já vi casos, o professor ele não pode se preparar na manhã que ele vai dar aula. Não pode. Então, a nossa peleja vai neste sentido, nesta direção. Tá ok? Vamos avançar aqui. Só voltando aqui um pouquinho, só para a gente recapitular. O anúncio da avaliação é a preparação. Então, faça uma avaliação de todas as 8 lições anteriores a essa, tá bom? Para chegar a um denominador comum. Leitura adicional e o contexto da carta. A nossa leitura adicional, ela vai trazer, irmão, esses 4 objetivos aqui, esses 4 pontos. Deixa eu aproveitar e já corrigir aqui no slide, esse aqui que não tá muito legal. Deixa eu já vir aqui no slide e já corrigir, né? Porque ele está cortando aqui para cima, quando na verdade ele aqui subiu, né? Deixa eu só ajeitar aqui. É ao vivo, tá, gente? Hoje não tem como fazer muita correção depois, tá bom? As correções aqui serão feitas realmente ao vivo, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Eu não sei se você acompanhou aí, né? Deixa eu só voltar aqui para minha tela. Cadê? Ok. Vem, garoto, vem de mim. E vamos compartilhar novamente aqui a minha tela com vocês, né? Já corrigimos aqui, já temos uma pequena subida, né? E vamos
Vamos compartilhar a tela aqui para voltarmos para a nossa aula. Muito obrigado pela sua paciência, tá bom, meu querido? Então, essa é a estrutura que nós vamos começar a nossa aula, tá ok? Deixa eu só voltar um pouquinho de lá. Leitura adicional e contexto da carta. Vamos lá. Os padrões das cartas antigas, adaptação cristã, saudações em 1 Colossenses e a importância da saudação. Algumas observações aqui, tá bom, queridos? Primeiro, as cartas antigas, elas seguiam padrões, que eram padrões sociais e literários fixos. Ela não tinha muita mudança. Você vai perceber que nós estudamos Efésios, Colossenses, agora estamos em Tessalonicenses, você vai perceber que essas cartas, a saudação inicial de Paulo, ela não muda muito. Paulo ele utiliza o estilo literário que era fixo e na época era o padrão utilizado, com saudações e as fórmulas convencionais, ou seja, as apresentações. Os escritores cristãos adaptaram esses padrões. Qual foi a adaptação cristã? Os cristãos, né, os escritores cristãos como Paulo, adaptaram esse padrão para incluir o elemento de fé, como a menção a Deus e ao Espírito Santo. Depois a gente vai recapitular isso aqui. Em Tessalonicenses 1, em 1 Tessalonicenses 1, a saudação ela é simples, porém ela é cheia de significado, mostrando o afeto pastoral de Paulo pelos tessalonicenses. A saudação em 1 Tessalonicenses ela é viva e cheia de sentimento, destacando a relação pessoal e a preocupação pastoral do apóstolo Paulo. Então ela tem uma importância essa saudação. E aqui, os coautores dessa carta, Paulo, Silvano e Timóteo, são os coautores dessa carta. Silvano, irmãos, é o Silas, tá? Silvano é o nome latino de Silas. E Timóteo foram companheiros de Paulo na missão, e Timóteo trouxe a notícia da igreja de Tessalônica, ou seja, Timóteo é aquele que está vindo de uma viagem, está vindo trazer para os irmãos, para Paulo, as informações da igreja de Tessalônica, como foi que ele encontrou a igreja lá em Tessalônica. O textuário e a leitura bíblica. O nosso textuário está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do nosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso textuário. E o que esse textuário traz de fé? A operosidade da fé. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando que a fé verdadeira se manifesta em obras e ações concretas. Ou seja, Paulo recorda a fé operacional ou a operacionalidade da fé dos Tessalonicenses, como eles eram pessoas de uma fé que executava, uma fé que realizava, uma fé que trazia de fato um retorno, um contexto para aquela igreja. E ainda, na verdade, no textuário, temos claro a abnegação do amor e a firmeza da esperança. A abnegação do amor e a firmeza da esperança são marcas de uma igreja verdadeira, refletindo a transformação pela fé. E olha só, vamos voltar aqui, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos avançar um pouco mais. A nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica, ela encontra-se em 1 Tessalonicenses, do versículo 1 até o versículo 10, tá? E eu quero ler com você estes versículos, tá? Esses versículos, mas antes fazer alguns comentários antes da leitura. O primeiro comentário que eu quero deixar claro aqui é que esses versículos, eles apresentam o contexto da carta, incluindo os autores e as mensagens, ou seja, Paulo ele não escreveu essa carta sozinho,
Inclusive, Paulo vai dizer que ele não está só, nós vamos ler. O tema da volta de Jesus é central nesta carta, refletindo a esperança dos Tessalonicenses. Então, nós vamos fazer a leitura bíblica coletiva aqui do versículo 1 ao versículo 10 de Tessalonicenses, e aí eu vou deixar de compartilhar aqui novamente a minha tela. Vou deixar de compartilhar aqui a minha tela e vou compartilhar com um outro material que eu também produzi, tá? Um outro material que foi produzido por mim e eu vou colocar aqui para que você possa, né, acompanhar comigo aqui. O que é este material, professor? Este material, estimado aluno, estimado professor, ele é exatamente a transcrição, a transcrição do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Porém, eu trago essa transcrição, ela em quatro versões. Em quatro versões. A primeira versão que nós trazemos a transcrição, ela é a NVI, depois que é a nova versão internacional, depois nós trazemos em ARA, Almeida Revista e Atualizada, depois trazemos ela em NTHL, NTLH, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e por fim, uma versão mais romanceada da Bíblia, que é a mensagem. Tá ok? Por que eu escolhi essas quatro versões? Pelo simples fato, irmãos, de essas versões elas estarem próximas aos originais. Eu sempre digo aos meus alunos de teologia, quando alguém me pergunta assim, professor, qual é a versão da Bíblia? Qual é a Bíblia mais correta, que tem a linguagem mais interessante? É a NVI? É a Almeida Contemporânea, atualizada, corrigida? É a nova linguagem de hoje? É a mensagem? É a Viva? É a Peshita? É King James, é da Sociedade Bíblica, é da SBB, é a Pentecostal. Queridos, eu digo para os meus alunos, a versão mais precisa da Bíblia são todas aquelas versões que estão próximas do original. Ou seja, quanto mais perto do original, do texto original, do texto em que a Bíblia foi escrito for a Bíblia que você estiver lendo, melhor. Independente dela ser King James, NVI, HTNH, né, mensagem, a vivo, independente da versão que você esteja lendo, desde que ela seja de fato a versão mais próxima da palavra de Deus, ok? Então vamos avançar um pouco mais aqui. E aí nós chegamos aqui no versículo 1. O versículo 1, lembrando, sempre vai ser a NVI. O versículo 1, na primeira aqui, vai ser a Almeida Revista Atualizada. Aqui, a nova tradução na linguagem de hoje. E, por fim, a mensagem. Deixa eu só marcar para vocês, para que vocês possam ver com clareza onde está cada um dos pontos. Então, aqui a NVI, tá? Aqui sempre vai ser NVI. Aqui sempre vai ser Almeida Revista e Atualizada. Aqui sempre será a nova tradução da linguagem de hoje. E aqui sempre será a mensagem. Esse material também estará disponível para download, tá ok? Este material estará também disponível para você baixar e fazer o download dele para utilizar na sua classe de escola bíblica dominical. Deixa eu só voltar aqui, apagar aqui, desejo lá, aqui as escritas e fechar aqui. Pronto. Deixa eu só voltar. Então vamos lá, vamos fazer essa leitura. São 10 versículos, vai ser ligeirinho, vamos ler e vamos comentar um pouquinho sobre esses versículos. Primeiro, Paulo faz aqui a sua saudação a Paulo, Silvano e Timóteo. Sabemos que Silvano é Silas, que nós já citamos isso anteriormente. A igreja dos Tessalonicenses, ou seja, Paulo aqui, e aí eu preciso marcar, eu estou tentando não usar tanto essa marcação, mas eu preciso. Então, aqui, Paulo, Silvano e Timóteo. Estes são os autores. O que que Paulo, Silvano e Timóteo escrevem? Escrevem para quem?
aqui, ó, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, e aí Paulo faz aquele complemento. Primeiro, aquela estrutura. Ele cita os autores, ele cita o remetente, e aí ele traz uma saudação de Jesus, que aqui já foi inclusão de Paulo. Em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele cita a pessoa que vai receber a carta. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo aqui ele faz a saudação. Eu gosto muito da maneira como está escrito aqui, ó, na mensagem. Eu peço que você possa dar uma lida. Esse material é para você. Você escolhe uma delas para comentar na sala de aula, ok? Deixa eu ir apagando aqui, né? Eu ir apagando aqui. Opa, apaguei, apaguei, né? E vamos avançar mais um pouquinho. Aqui o versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando em nossas orações. Aqui, irmãos, aqui na, Bíblia, na versão da mensagem, diz: em nossas orações, sempre agradecemos a Deus por vocês. Quando oramos, lembramos de vocês constantemente. Ou seja, Paulo está dizendo que Tessalônica era uma igreja que estava, sim, sempre em suas orações, sempre no seu devido clamor. Vamos avançar um pouquinho mais. Deixa eu só apagar aqui, né? Apagar aqui e avançar. O versículo 3. Demonstrando, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente, perdão, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus Pai, a mensagem, né, que vai dizer, priorizamos, né, diante de Deus Pai, trazemos a memória da fé, o esforço do amor e a firmeza da esperança de vocês tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está trazendo aqui, dizendo que de forma contínua, de forma constante, ele lembra, ele ora, ele apresenta a Deus e ele tem falado do esforço que essa igreja demonstra, do resultado que ela alcança, da perseverança que é proveniente da fé em Jesus Cristo. Então, Paulo ele faz aqui um relatório, basicamente um raio-x daquela igreja. Versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu. E aqui, irmãos, na versão da a mensagem, vai dizer: está claro para nós, amigos, que de Deus não apenas ama você, mas os escolheu para uma finalidade especial. Ou seja, aqui nós estamos diante da eleição, da predestinação, né, de um contexto assim. Mas vamos avançar um pouco mais. Porque o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo e na plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo aqui, irmãos, ele está citando um episódio que é marcado na história da igreja, onde o Paulo ele começa a interceder pelos pequenos, pelos menos afortunados. Então, Paulo ele carrega sobre si uma palavra do poder de Deus, uma palavra vindo do Espírito Santo. Então, precisamos entender, por exemplo, a mensagem vai dizer: quando pregamos a mensagem a vocês, não foram apenas palavras. Algo aconteceu em vocês. O Espírito Santo confirmou tudo o que dissemos. Ou seja, aquela igreja ela passou a ser uma igreja atuante, uma igreja que trabalhava para Jesus. O versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. A Almeida atualizada diz assim: foi feito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor. Sabe, tendo recebido a palavra posta que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. É interessante porque, bem matriculado,
o Espírito Santo ele tem ajudado. Versículo 7 que eu vou ler mais no automático, tá? E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. É importante esse texto porque depois nós vamos falar muito sobre essa igreja, Macedônia e Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de quem vocês têm em Deus. A fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada ainda. Então, o apóstolo Paulo aqui está sendo claro, objetivo, quando ele fala da fé dos irmãos em Cristo Jesus. Vamos avançar. O versículo 9. Pois eles mesmos relataram a maneira que vocês. Deixa eu só fechar aqui que tem alguém perturbando aqui no celular. O celular para gravar. Pronto, já tirou no perturbo. Você que está ligando, depois eu retorno, tá bom? Desculpa aí. Pois eles mesmos relatam que de maneira a maneira, de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E por fim, o último versículo, a esperança da vida, da vinda, a esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus nos quer levar, nos livra da ira que há de vir. Então, a vida do Senhor, a salvação do Senhor vai nos tirar de um pequeno sufoco. Vamos parar de compartilhar a tela. Esses foram os 10 versículos de Tessalonicenses 10, tá? Vamos aqui deixar de compartilhar nossa tela. Vamos fechar essa janela. Esse material vai ser enviado também pelo WhatsApp, tá? Deixa aqui a janela. E voltamos aqui. Voltamos aqui. Vamos lá? Vamos reiniciar. Voltamos, né? Daqui para a nossa tela inicial. E vamos compartilhar novamente aqui, né, com os irmãos. Compartilhar novamente a nossa janela da apresentação do PowerPoint. Gente, se vocês ouvirem alguns barulhos, algumas coisas aqui, é que eu estou em viagem, eu estou no hotel. E aí, de vez em quando, passa um caminhão, passa alguém gritando, alguém berrando, né? Passa no corredor a gente falando e tal. Não se incomodem, tá bom? É um esforço que a gente faz para trazer um trabalho de qualidade. É alguma coisa que está comemorando na cidade, tá bom? Me ajudem aí. A verdade prática, né? Passamos aqui pela leitura bíblica, lemos todo o capítulo 1 de Tessalonicenses, tá? Aquele material que nós utilizamos também vai ser enviado para vocês. E aqui nós temos a verdade prática do capítulo 1 e a introdução. A verdade prática vai dizer o seguinte: a maior característica de uma igreja verdadeira são vidas transformadas pelo poder do evangelho. A maior característica de uma igreja verdadeira são vidas transformadas pelo poder do evangelho. a, a nossa introdução, Paulo escreve para recordar a acolhida do evangelho em Tessalônica e corrigir mal entendidos sobre a segunda vinda de Cristo. A carta revela o afeto pastoral de Paulo pelos tessalonicenses, mostrando a sua preocupação com a saúde espiritual da igreja. Então, Paulo aqui ele traz uma preocupação, ele traz um contexto, né, que é resolver o mal-estar, um mal-entendido, e também trazer, mostrar afeto, mostrar carinho pastoral por aquela igreja. E o tópico 1, que é a nossa carta, a carta, né, oração pastoral, indo fogos aí, gente, deixa. Glória a Deus. Ore pelo meu estúdio, ore pelo meu estúdio. Vamos lá, carta. Batidas do coração pastoral. A carta de Paulo reflete o coração de um pastor comprometido com a igreja local, mostrando cuidado e amor pelos crentes. Paulo poderia muito bem ignorar
a pergunta, né, as notícias que Timóteo trouxe. Mas Paulo não, Paulo vai em resposta. Paulo vai trazer resposta para as questões do arrebatamento, a questão do cuidado e do próprio zelo pastoral que Paulo demonstra por aquela igreja. A autoria e data. Autores da carta, Paulo, Silvano e Timóteo, são autores da carta, né? Escrita no início da década de 50, ou seja, provavelmente no ano 51 depois de Cristo. A carta ela foi escrita durante a estadia de Paulo em Corinto, após sua visita a Tessalônica. E a função de Timóteo, Timóteo visitou Tessalônica e trouxe notícia da igreja, o que motivou Paulo a escrever essa carta. Então, esse é o contexto, tá? O autor e a data, o autor e data é o ano 50, 51 depois de Cristo, o autor é Paulo, Timóteo e Silvano, e o contexto é depois que Paulo, né, visitou Tessalônica, ele está em Corinto, quando Timóteo volta de Tessalônica para Corinto, Timóteo traz as informações para o apóstolo Paulo. E a cidade e a igreja, né? A cidade e a igreja demonstram a Tessalônica um pouco mais estratégica. A cidade, né? Tessalônica era a capital da Macedônia e uma cidade estratégica para o evangelismo. Paulo escolheu pregá-la por sua influência, ou seja, era uma cidade polo, uma cidade que tinha conexões com outras cidades, era a capital da Macedônia, era a capital daquela região. Ou seja, era o ponto principal, todos convergiam para ali. E a igreja de Tessalônica ela foi organizada e cresceu rapidamente, mostrando o impacto do evangelho naquela cidade. Mais uma vez, deixa eu corrigir logo um errozinho aqui, para mim já enviar para vocês corrigido este pequeno erro. É ao vivo mesmo, tá, gente? Então, deixa eu vir aqui e já corrigir, porque eu não quero que vocês recebam o material com erros de diagramação, tá? Eu não estou no meu ambiente, né? Então, vou aproveitar para fazer aqui essas mudanças. Ok, vamos lá. Voltamos para cá e voltamos para o compartilhamento da nossa tela. É uma aula, né, gente? A aula tem disso. Então, aqui o 2 e o 1 que estava fora da diagramação, estamos colocando de volta aí. A igreja de Tessalônica foi organizada e cresceu rapidamente, mostrando o impacto do evangelho naquela cidade. O tema central de 1 Tessalonicenses, quando você vê um parêntese aqui, né? Esses parênteses, é porque um texto é meu, tá? Não é um texto que está diagramado pela lição, um texto meu. Só lembrando que nós continuamos, irmãos, não usando o material da lição, apenas as ideias, tá? Os tópicos, subtópicos, os textos que são públicos, mas a lição ela continua com seu copyright, continua com seu material, e nós respeitamos e preservamos. E aí, mais uma vez, aproveito e mandar um abraço a toda a equipe do PEC, tá bom? A esperança da volta de Jesus é o tema central de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A esperança na volta de Jesus, a importância da esperança, o contraste com o mundo e a rejeição do universalismo. Anúncio. Tudo acontece. O tema central da carta é a esperança na volta de Jesus, mencionada em todos os capítulos, ou seja, em todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, vai trazer aqui uma menção sobre a volta de Jesus Cristo ou a esperança da volta de Jesus Cristo. E qual é a importância? A esperança na volta de Jesus ela é essencial para uma vida cristã e para a missão da igreja. Enquanto o mundo não tem esperança, os crentes aguardam com alegria a volta de Cristo. E a carta rejeita o universalismo, afirmando que apenas os crentes estão livres da ira vindoura, ou seja, Paulo vai dizer que a igreja não vai passar pela tribulação, não vai passar pela grande tribulação. Então, Paulo rejeita esse universalismo de que a igreja vai ter que cumprir ou uma parte da tribulação ou toda a tribulação. Né? Como dizem alguns que são adeptos do mid-tribulacionismo, que é aquele que vai
imaginam que vai ser arrebatado no meio, né? Pelo que apoia a teoria de que vai ser arrebatado no meio. E também temos aqueles que acreditam no pós-tribulacionismo, ou seja, que Jesus virá depois da grande tribulação. Nós, assembleianos, tá? Somos da Assembleia de Deus, acreditamos que a igreja ela é pré-milenista, ela é pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento da igreja vai ser antes da tribulação e da grande tribulação. É assim que nós cremos, porque isso consta no credo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O nosso credo assembleiano, e aqui na IEDAN é assim, tá? Diz que nós cremos na vinda de Jesus Cristo em duas etapas, na segunda vinda de Jesus em duas etapas, para buscar a sua igreja. Então, nós não vamos passar pelo arrebato, pela tribulação e nem pela grande tribulação, porque nós vamos ser arrebatados antes. É assim que nós, assembleianos, acreditamos, conforme a nossa declaração de fé, conforme a nossa doutrina. Tá ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Segundo tópico, as marcas da igreja. Quais são as marcas dessa igreja? As marcas, irmão, de uma igreja autêntica é a fé operosa, o amor abnegado e a esperança firme, evidenciando a salvação. Então, nós vamos falar de uma fé realizadora, de um amor abnegado, que abre mão, e de uma fé firme esperança. Vamos lá? A fé. A fé, ela é uma fé, como nós falamos aqui, operosa, né? A verdadeira fé é humilde e reconhece que Cristo é suficiente para a salvação. A fé dos Tessalonicenses era operosa, ou seja, produziam frutos concretos e não uma árvore estéril, uma árvore que não dá frutos. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. A fé, ela é essencial para a nossa jornada, para a jornada do cristão. Vamos avançar aqui um pouco mais. O amor abnegado. O amor cristão, ele é abnegado, ele é exaustivo e ele é concreto, mostrando ação e não apenas sentimento. Ou seja, não é aquele amor só de palavras, é aquele amor que envolve, que vai atrás, é aquele amor que abre mão de si mesmo, abre mão de regalias, abre mão do seu conforto, é aquele amor que se cansa, que se doa, que se entrega. Ele é um amor concreto, que realiza, que faz, que executa. Ele mostra ação, irmãos, e não apenas sentimentos. E a firme esperança mantém os crentes perseverantes diante das perseguições e das dificuldades. Ou seja, não estamos aqui de maneira nenhuma glamourizando ou trazendo glamour para a peleja, para a luta, para a tribulação. Estamos dizendo que nós vamos perseverar em meio à luta, em meio à tribulação. E o poder do Espírito Santo, na pregação com poder, na importância do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo e na vida da igreja. Primeiro, o Evangelho chegou aos Tessalonicenses com poder no Espírito Santo e em plena convicção. Porque sem o Espírito Santo não há conversão verdadeira. Ele é essencial para a salvação. Lembre-se disso. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. A unção do Espírito Santo ela é suprema. Necessidade para pregadores e igreja, ou seja, todos nós que somos pregadores, que somos igreja, que somos pastores, que levamos a mensagem, precisamos, irmãos, trazer, sim, uma palavra, dizer que o Espírito Santo ele é necessário para a igreja. E a presença do Espírito Santo transforma a igreja, tornando-a viva e ativa em sua missão. Este é o nosso propósito. Amém, queridos? Vamos passar mais um tópico aqui, o tópico 3 e o primeiro subtópico do tópico 3, tá? O tópico 3 ele vai falar da conversão, que é um giro radical de 180 graus. A conversão é uma mudança radical. Por que radical? Porque muda na raiz, tá? Ela é uma mudança radical, que muda a raiz, que muda na essência, que muda a direção, afastando o homem do pecado e se aproximando mais
de Deus. Esta sim é a radicalidade da conversão, esta é a radicalidade da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Tá ok? E é o primeiro tópico, primeiro subtópico do tópico 3 vai nos trazer a seguinte verdade, irmãos. Deixar os ídolos, o arrependimento e a idolatria moderna, uma linguagem para nós aqui. Os tessalonicenses deixaram os ídolos ao se converterem, mostrando arrependimento genuíno. O arrependimento verdadeiro inclui tristeza pelo pecado e desejo de mudança total para a vida futura. E a idolatria moderna, irmãos, ela é sutil e perigosa. Ela pode incluir dinheiro, fama, outras coisas que tomam o lugar de Deus. Às vezes, as agendas, as programações tomam o lugar do Espírito Santo, tomam o lugar de Deus, o dinheiro, a fama, as pessoas. Muito cuidado com a idolatria moderna. A idolatria que não requer um ídolo, mas requer uma pessoa desorientada ou desordenada. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Servir ao Deus vivo e verdadeiro. A conversão leva ao serviço ao Deus vivo e verdadeiro, não à ociosidade. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós saímos do estado ocioso para o estado operacional. Nós passamos a operacionalizar na nossa missão. E a igreja é como um navio, irmãos, onde todos são tripulação servindo e esperando a volta de Jesus Cristo. Ou seja, eu não sou comandante, eu não sou um timoneiro, não sou eu que conduzo o leme, eu sou apenas também um tripulante que está navegando nas águas do Senhor Jesus. O último subtópico da nossa lição, tá? O último subtópico da nossa lição vai dizer o seguinte: a esperança, o livramento da ira, a esperança na volta de Jesus, livramento da ira, rejeição do universalismo, mais uma vez Paulo toca nessa questão, e a condenação dos incrédulos. O crente aguarda com alegria a volta de Jesus, os crentes estão livres da ira vindoura, seja ela tribulação futura ou condenação eterna. A carta rejeita o universalismo, afirmando que apenas os crentes estão livres da ira, o incrédulo permanece sobre a ira de Deus, conforme João 3,36. Amém? Vamos avançar aqui para a nossa aplicação pessoal e atividade final. A aplicação pessoal diz assim: vivemos os frutos de uma conversão autêntica, conversão real, gera testemunho que transforma vidas. Vivemos os frutos de uma conversão autêntica, conversão real, gera testemunhos que opera, que transforma vidas. E o nosso questionário, a nossa atividade, eu responda certo ou errado. Marque certo, C para certo e E para errado nas afirmativas abaixo. Lembrando que trata-se de questões afirmativas. Então, estamos afirmando que Paulo escolhia os lugares mais estratégicos para que o evangelho se propagasse com rapidez, verdadeiro, certo ou errado? Estamos afirmando, a fé não é algo tão essencial assim para a salvação. O importante mesmo é a graça de Deus, isso é uma afirmação. E a terceira afirmação é, os ídolos modernos são disfarçados, porém cumprem o mesmo papel que no passado, tomar o lugar de Deus como únicos a ser adorado. Então, as respostas estão nas letras em cima. A primeira pergunta, a resposta está correta. A segunda é errado. E a terceira é correta. Queridos, com isso, nós chegamos ao final da nossa atividade, da nossa aula. E eu quero fechar meu compartilhamento com vocês aqui. Agradecer por vocês estarem conosco aqui. Nos ajude nesse ministério, tá? Divulgue, compartilhe, espalhe essa mensagem, tá bom? Eu quero agradecer a tua vida pela tua participação e que Deus em Cristo te abençoe. Que domingo você dê uma excelente aula. Domingo teus alunos recebam uma excelente aula. Baixe esse material, vou deixar aqui esse material para download, para você ter acesso. Espírito Santo, abençoa teu filho, abençoa tua filha,
tem ensinado na escola dominical, com amor, com zelo e com abnegação. Que tem entregado a sua vida a Ti, e para que o Senhor possa cada dia mais fortalecer o nosso caminho. Nós te amamos e te agradecemos para todo sempre. Amém. Queridos, até a próxima semana. Já estamos aqui, já vou deixar tudo preparado. Na terça-feira, em nome de Jesus, ou na segunda, vamos liberar a próxima aula para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vossas vidas.